da aula, eu já abri as ferramentas aqui embaixo. Tá? Boa noite a todos, dia 27/8, é o nosso 4º encontro de banco de dados. Então, para a aula de hoje, eu vou precisar sim do Champ aberto com o serviço do MySQL rodando. Eu vou precisar do Workbench, que é a ferramenta que a gente usou na semana passada. O meu já está aberto aqui, eu só não entrei ainda na ferramenta, mas ele já está aqui. E a gente pode precisar também do DB Designer, né, para a gente olhar a nossa estrutura, porque eu começo resgatando com vocês a última trigger que nós colocamos no banco, que ela está na tabela de estabelecimento, e logo após eu incluir um estabelecimento aqui, de acordo com o horário que eu tenho de abertura e fechamento, ele gera para mim aqui na tabela de horários, no dia da semana, no caso a gente tem um dia só, que é segunda-feira. Na segunda-feira, que hora que abre e que hora que fecha. Essa hora que abre e hora que fecha, ele gera a partir do horário que eu informei aqui na tabela de estabelecimento. Tá? Desafio para vocês lá nas atividades práticas. Tem um desafio, tem uma cerejinha do bolo, tem um plus naquela atividade, que aí vocês vão, e não tem exemplo, tá? Vocês vão ter que, a partir do que vocês entenderem, e eu espero que entendam, a partir do que vocês entenderem de como funciona a inclusão, tem o desafio de vocês montarem para mim, nesse caso, como é que vai ficar a alteração. O que eu estou falando? Eu vou mostrar para vocês já já. Mas eu crio aqui um estabelecimento, eu falo que ele funciona das 18 até as 23 horas. E ele vai criar aqui. Segunda-feira, abre às 18, fecha às 23. Mas o que pode acontecer? Eu posso vir até aqui no estabelecimento e falar, olha, não vai abrir mais às 18, vai abrir às 17 e fechar às 23, por exemplo. O que o meu banco de dados tem que entender? Opa, eu preciso vir aqui no horário desse estabelecimento que eu estou mexendo e trocar o horário de abertura e fechamento para das 17 às 23. Então essa é a cereja, é o desafio que vocês vão ter lá na atividade prática. Professor, Oi. esse arquivo aí do design aí você tem? Tenho. Tem no AVA também, Vitor. Você colocou lá? Coloquei, tá no primeiro pacotinho do AVA. Deixa eu falar onde ele tá. Material de apoio, né? Material de apoio tá aqui. Olha só, cronograma, aula 2, material de apoio. Salvo engano, é esse cara aqui. Deixa eu ver. Tá. Cliquei, é um arquivo compactado. Ele tem o instalador do DB Design e esse XML aqui, Vitor. Delivery 2 de 2020-0812. É esse isso aí que XML eu vou da abrir. modelagem. Isso. Se você Tá. descompactou esse arquivo, você tem lá esse Delivery 2 com data do dia 12/8, é a modelagem. Ah, beleza. Valeu. Valeu. Está aqui na aula 2, ó. Eu já tinha colocado para vocês. Muito bem. Então, agora eu vou tirar vocês dessa tela. Vocês vêm aqui do lado que eu posso acompanhar o chat e as perguntas de vocês. Como eu disse, eu já tinha aberto o Champ, ele já estava rodando aqui, o MySQL. Não preciso colocar o Apache para rodar, porque eu não uso mais página web, eu uso uma aplicação. Eu tenho aqui o Workbench, MySQL Workbench, que é a ferramenta que a gente usou na semana passada. Nós tínhamos criado já uma conexão com o localhost. Eu só vou mostrar os dados aqui, caso alguém tenha perdido. Então, eu cliquei aqui na chavinha, né, na ferramenta. Eu crio uma conexão TCP/IP. Hostname, o servidor que ele vai acessar é o 127.0.0.1, que nesse caso é a minha própria máquina, e a porta que ele vai escutar é a porta 3306. Porta 3306 é a mesma porta que, se a gente olhar aqui o Champ, ó, é a porta que ele sobe o serviço do MySQL. Então eu uso a mesma porta aqui para poder fazer a conexão. Tá?
eu vou fechar aqui porque a minha já estava criada, eu só estava mostrando para vocês. Clico, ele faz aí a conexão, né, abriu. Normalmente é que eu já tinha mexido no banco, mas ele vai me abrir, deixa eu ver, isso aqui, ele me abre server status. Primeira vez que eu abro, ele me abre essa tela aqui, ó, que aqui vocês lembram, vermelhinho, o banco está parado, eu não tenho um servidor MySQL rodando, verdinho, eu tenho um servidor rodando, eu consigo interagir com o banco de dados. Tá? Então, como eu subi o champ, eu tenho sim um servidor de banco rodando na minha máquina. Ah, vou fechar aqui que eu não vou usar isso mais, era só para mostrar para vocês. Pois bem, na nossa última aula, nós criamos um trigger. Estou achando que isso aqui está muito pequeno. Me dá só um segundo, deixa eu ver se eu consigo melhorar para vocês. Tá aqui. Deixa eu ver aqui como é que ficou isso. Acho que melhor. Pelo menos vocês conseguem visualizar melhor a minha tela. Tá? Vamos ver se não vai cortar nada. Eu acho que facilita um pouco. Melhorou a vida de vocês, né? Agora a gente tem um escrito um pouco maior. Acho que facilita. Então, ao final da nossa última aula, nós tínhamos criado aqui na tabela de estabelecimento um trigger. Eu já vou mostrar para vocês, depois eu mostro no bloco de notas, que talvez seja mais fácil. Lembrando que para que eu consulte, para que eu altere elementos da minha estrutura que já existe, né, como eu tenho esses triggers aqui, eu venho aqui para o mouse estabelecimentos, ele me dá de novo uma chavinha aqui de manutenção. A chavinha é para alterar configurações, alterar parâmetros, e essa tabela, esse gridzinho é para edição, se eu quero alterar algum conteúdo. Eu venho aqui na manutenção. Eu estou falando coisas que eu já disse, tá? Não quero parecer enjoativo, mas é porque se alguém ainda ficou com dúvida, é uma forma de tirar essa dúvida. No caso aqui, eu abri as configurações, ele me trouxe estabelecimentos table, e aqui eu tenho as colunas, numa segunda aba, os índices que essa tabela tem. Entendam com índices, como índices primários e chaves estrangeiras. Ele vai criando índices aqui. Chave estrangeira eu tenho uma só, uma regra de chave estrangeira. Eu poderia criar uma nova aqui na mão, ou via comando SQL, eu posso fazer como eu quiser. O que me interessa nesse momento é aqui, triggers. Eu tenho uma trigger before insert, que é essa. O que essa trigger faz? Ela deve checar, antes de inserir, se o status ele não é A e B maiúscula, A e B minúscula. Né? Se ele for fora dessa lista, ele vai dar aqui uma mensagem de erro para mim. Ó. Lembram que quando eu montei, eu tinha nesse trigger, deixa eu baixar um pouco aqui. Não deixa eu baixar. Devia deixar eu baixar. Mas eu posso tirar essa janela, né? Depois tiro. Bom, eu tinha a criação de uma variável mensagem, que ela ficava aqui. Eu criava uma variável, aqui embaixo, antes de levantar esse erro, eu atribuía para a variável set mensagem, recebe, ela recebia esse texto aqui. Mas aí, em uma das versões da vida, eu tirei, né, e eu deixei atribuindo o texto direto a mensagem de retorno aqui, quando ele levanta esse erro. Tá? Eu tenho uma trigger before update, que é a mesma coisa, quando eu incluo e quando eu altero, eu tenho uma regra aqui de checar os status. Tá? Chicão, e se eu tiver que fazer uma outra regra de checar status? Se eu fosse vocês, eu copiaria isso aqui, Ctrl C, iria aqui para query, colaria, que acho que a minha visão é mais fácil editar por aqui. Esse definer eu posso tirar, porque eu uso lá na ferramenta, né, lá nas propriedades da tabela.
create trigger, aí eu trocaria o nome dela aqui. Eu quero uma trigger na tabela, por exemplo, tá? Clientes. Ô, professor, onde você Fala. abriu esse carry aí? Onde eu abri? Aqui, a primeira opçãozinha, Vitor. Esse SQL aqui no canto. Ah, tá. Tá, ó. Aí. SQL File 3, File 4, File 5. Ele vai abrindo essas janelinhas de digitação de queries ou de consultas ou de comandos SQL. Então, aqui, como eu estava falando, se eu quisesse trocar essa trigger para clientes, ela é before insert, por exemplo. Eu trocaria aqui, escolheria qual tabela? Clientes. Ela é before update? Não, ela é before insert. Então, corrijo aqui também. O que eu estou validando? Essa aqui ela tem o campo mensagem. Eu estou validando o campo, por exemplo, CLI. Vai lá que no cliente tem o CLI status, né? Então, eu estou trocando aqui, vou trocar o status do cliente. Cliente só tem ativo e inativo, tá bom. Eu vou testar maiúscula e minúscula, e aí eu descobri que o meu inconformismo com esses bancos que a gente está usando é que tem um parâmetro lá no banco, depois eu mostro para vocês, ele indica se o banco ele é case sensitive ou não. E os nossos bancos eles estão como não. Por isso que A minúsculo e A maiúsculo, para ele é a mesma coisa. Né? Eu não preciso validar maiúsculo e minúsculo. Só que se eu trocar esse parâmetro, ele vai passar a validar maiúsculas e minúsculas. Tá? Então, troquei o campo que eu quero validar, a mensagem aqui, situação do cliente. Quando vocês estão operando um trigger, não esquece de revisar ele inteiro. Às vezes por preguiça ou por pressa, né? Vocês trocam um pedaço e não trocam o restante. Aí fica errado, a mensagem fica errada para o usuário, ele não vai entender. Você dá uma mensagem de produto na tabela de cliente, né? Fica meio porco a resolução de vocês. Ok, terminei. Terminou, você faz o quê? No meu caso, ele vai dar erro porque eu não tenho na tabela cliente CLI status. Eu só estou dando um exemplo para vocês aqui. Mas se eu tivesse usado o nome do campo correto, era só clicar no raiozinho, ia compilar esse trigger e ele iria incorporar lá na minha tabela de clientes. Nesse caso aqui vai dar erro, por quê? Porque o campo CLI status não existe. Né? Se eu tentar compilar, xzinho de erro aqui embaixo, você tem um erro no seu SQL. Deixa eu trazer para cá. Se vocês olharem o hintzinho, né? Deixa eu tentar parar de novo. Erro de sintaxe para usar CLI status. Por que dá erro de sintaxe? Porque não tem. Só por isso. Tá? Então, erro no meu banco. Bom, eu vou ignorar isso aqui, foi só um exemplo, né, de como é que eu pego aqui da minha estrutura e eu posso criar uma trigger nova. Chicão, não quero. Você pode criar por aqui também. Eu quero criar uma trigger before insert. Então, clico no maisinho aqui. Pronto, ele criou uma trigger nova, eu só tenho que trocar o nome. Aqui é o nome do banco, aqui é o nome do trigger, e aqui eu escrevo o meu código. Recomendação para vocês. Eu vou fazer um trigger baseado ou que já tenha alguma coisa similar, é mais fácil eu copiar o similar e alterar, tá? Do que eu ficar pensando na minha lógica tudo do zero de novo. Mas se você quiser fazer do zero, pode fazer também. Mensagem como um varchar 40. Cria variável. Se tabela que está esse negócio aqui? A tabela de estabelecimentos. Eu não quero estabelecimentos, eu quero a tabela de, por exemplo, ali, cupons. Pronto. Então, aqui minha trigger vai ser, a gente falou para ter um padrãozinho, né? TG de trigger, trigger cupons. Essa trigger vai ser before insert. Então, eu vou ajustando conforme a minha necessidade. O que eu preciso de vocês? Que vocês entendam qual que é a necessidade de vocês. Por isso que eu estou repassando de novo o que eu já tinha feito. Aí aqui você continua digitando e tal. Mas no caso aqui eu não quero mais. Então, menuzinho e todo mundo está feliz. Vou aplicar aqui.
sem mudanças, quer dizer, voltou como estava. O que eu queria mostrar para vocês realmente era essa trigger aqui. E agora aqui, query... tá aqui, ó. Pronto, escondi para poder... Chicão, o que você fez? Anota. Ó, aparece o output aqui embaixo, desaparece o output. Só para poder ficar com o espaço aqui para o texto da trigger melhor. Então, essa foi o último trigger que nós colocamos. O que ela faz? Esse trigger, ele está na tabela de estabelecimento, ele é acionado depois, after, de uma inclusão. Logo após eu incluir um estabelecimento, o que ele faz? E aqui eu deixei um comentário, né? Segunda. Por quê? Porque esse pedacinho de texto aqui, ele inclui essa tabela dias, horários, essa tabela aqui, ó. Ele inclui nessa tabela o horário que esse estabelecimento que eu criei funciona no dia segunda. Chicão, e se eu quisesse fazer terça? Não sei vocês. Eu copiaria o que ele faz na segunda, colaria aqui embaixo e faria para terça. E na quarta? Copiaria e chamaria de quarta, quinta. Chicão, não dá para colocar isso aqui numa variável? Caramba, até dá, mas e aí, né? Eu vou criar uma variável para cada dia da semana, eu vou atribuir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou copiar isso aqui para cada dia da semana e trocar só a variável aqui? Pode ser, é uma forma de fazer. Tá? Ou será que é melhor eu copiar isso aqui para terça, quarta, quinta? Não se esqueça, nossa, Chicão, isso aqui é enorme. Não, gente, isso aqui é um comando insert só. Né? A diferença, eu vou copiar isso aqui. A diferença é que para visualização eu estou colocando aqui, ó, uma coluna em cada linha, um conteúdo em cada linha para ficar didático. Só que você poderia montar isso assim, ó. Aqui. Pronto. Na verdade, gente, poderia estar em duas linhas. Chicão, quero colocar numa linha só. Tá bom. Por que eu não faço isso? Para evitar a rolagem. Mas eu posso colocar aqui, ó. Ponto ruim para vocês. O comando começa aqui, insert into e vem até aqui. Eu preciso ficar rolando. Se você quiser fazer, não tem problema. Tá? Então é uma linha de comando para cada dia da semana? Possivelmente. Se eu fosse criar a terça, eu colocaria aqui, ó. Aqui eu posso pôr, porque isso aqui não é comando, não é nome de tabela, é só um comentário. E eu pegaria aqui, colaria. O que troca? Troca o dia da semana aqui. Segunda para terça. Chicão, quero chamar de terça-feira. Tá bom, terça-feira. Só que aí, é claro, né? Se é segunda, eu vou chamar de segunda-feira. Pronto. Chicão, quarta, quinta, copia aqui e vai trocando para os demais dias da semana. Tá? Até que a gente daqui a pouco tem uma regra que fale, olha, no sábado abre 3 horas mais cedo. Né? No domingo fecha 1 hora mais cedo. Quando a gente colocar essas regras, a nossa trigger vai ficar um pouquinho mais elaborada de acordo com o dia da semana. Mas não é o caso agora. Tá? Muito bem. Então, se eu quisesse criar os demais dias, eu preencheria aqui. De novo, e eu vou mostrar na prática. O que esse trigger faz? Ele está na tabela de estabelecimentos. Na minha modelagem, é essa tabela aqui, ó, estabelecimentos. Quando eu criar aqui e eu vou criar eu só não sei do que, mas eu vou criar um estabelecimento, automaticamente ele vai incluir aqui o horário que esse cara funciona. Tá? Como eu já fiz uma melhoria nela, ele vai criar o horário da segunda e da terça. Tá? Chicão, tem lugar que não abre na segunda. Gente, complicar isso aqui, a gente vai complicar depois. Eu estou assumindo assim, criou um estabelecimento, todos os dias da semana você coloca o mesmo horário. Tá? Bom,
Mexi na trigger? Mexi. O que eu tenho que fazer? Aplicar. Aplico. Aplico. Um ponto para vocês, tá? Um ponto de atenção. Que foi, inclusive, o que me segurou e alguns alunos no final da aula passada. Às vezes, e aí eu não consigo falar para vocês por quê, tá tudo correto aqui. A hora que você vai aplicar, dá erro. O que você faz? Conferiu, não tem um erro, você não consegue achar? Copia daqui. Vem para o query. Acho que eu não tenho query. Vamos abrir um. SQL, está aqui, vazio, colo. Esse primeiro ponto aqui eu não preciso. Create definer. Aqui ele está indicando para vocês saberem quem que é o usuário que está criando. Se eu manter, não vai dar erro nenhum, tá? E eu vou criar aqui só para a gente testar. AIX. Troquei o nome só para não dar erro, tá? Agora aqui, como eu estou criando no editor, eu preciso, se vocês olharem na colinha tem, falar para ela que o delimitador de trigger são 2 exclamações. E aqui a minha trigger terminou aqui. Chicão, é obrigatório ser 2 exclamações? Não, poderia colocar aqui 2 cifrões. Poderia colocar aqui arroba, arroba, o que eu quisesse. O que eu preciso é um caractere ou um conjunto de caracteres que indica que a minha trigger acabou. Por que exclamação? Sei lá, eu acho legal. Na verdade, não é que eu acho legal, não. É que no Firebird, um outro banco, ele já traz como delimitador de exclamação. Eu acabei me acostumando. Tá? Então, trigger AIX, compilo. Eu apaguei a minha linha de aqui. Eu tinha tirado, eu fiquei procurando, cadê a mensagem de sucesso ou não? Como eu tinha omitido lá na outra, é só voltar. Então tá aqui, ó. Create definition, que é o comandinho que a gente acabou de rodar, ó. Create definer trigger AIX. Verdinho. Quer dizer que deu certo, não deu erro nenhum. Se a gente pegar e dar um refresh aqui em estabelecimentos, vai ter mais uma trigger. Ó. Trigger estabelecimentos AIX. Tá? Mas eu tinha falado para vocês que sempre que eu for criar um trigger, eu preciso colocar também aqui, ó, drop trigger, se existir, TG, o nome da trigger. Estabelecimentos AIX. Por que isso? Vou copiar aqui. Eu vou perder o que eu tinha feito lá, mas tá, tudo bem. Por quê? Porque se eu for rodar isso de novo, eu alterei. Eu vou criar quarta-feira aqui. Eu vou criar quarta? Vou. Não tem problema, eu crio a quarta-feira aqui, ó. Quarta. Pronto. E aqui eu não posso esquecer de mudar, né? Senão ele vai criar 2 terça-feira e não vai ter a quarta. Criei a quarta-feira, vou compilar de novo. Deixa eu limpar aqui para não ter dúvidas. Botão direito clear. E vou... Se eu fizer isso, ele executa só essa seleção. Não, quero que executa tudo. Então eu não marco nada aqui dentro. Executo. Tá aqui, ó. Vermelho, erro. Trigger delivery 3, trigger estabelecimentos AIX. Já existe. Por isso que antes de eu criar um trigger, eu apago. Drop trigger, se existir. Por que eu coloco se existir? Porque se ela não existir, dá erro. Fala, ó, não consegui apagar a trigger. PG, estabelecimentos, AIX. Agora eu vou rodar de novo. Olha só. Verdinho no drop, ele apagou. Verdinho no create, ele criou de novo. Agora ele já trata segunda, terça e quarta. Tá? Mas isso aqui era só um exemplo, né, para vocês verem que eu posso criar por aqui. Eu copiei daqui, colei aqui. Por que eu copiei? Porque eu falei para vocês que, por vezes, e esse foi o erro da semana passada, está tudo certo aqui, mas, deixa eu limpar e tirar daqui. Está tudo certo na escrita aqui e dá erro. É algum caractere perdido, ele se perdeu. Então eu copio e faço aqui. Sendo sincero com vocês, eu prefiro criar aqui. Eu vou no meu bloco de notas. Opa, não, eu uso o Notepad. Eu venho aqui no meu Notepad, eu abro lá a minha colinha, lá na área de vocês, Google Drive,
Rony Salesiano, 2020, segundo semestre, TDS, TDJ, script aula 2, é o último que a gente tem, porque eu não fiz nada novo. Eu venho aqui na minha colinha, se eu quero criar uma trigger nova, eu acho que eu deixei para vocês um modelo aqui. Deixei aqui, ó. É isso aqui. Eu vou até melhorar esse modelo e salvar como aula de hoje. Drop trigger. Se existir. Trigger name. Pronto. Agora vocês têm, e eu já vou salvar essa aqui como aula. Isso aqui é aula 4. Aula 3. Salvar como? Script Delivery, aula 4, que é a aula de hoje, né? Hoje é 27. 27/8, não. Salvei. Pronto. Eu subo daqui a pouquinho já atualizado para vocês. Eu quero criar um trigger do zero? Tá aqui, ó. Apaga se existir o nome da trigger, que é o mesmo nome que está aqui embaixo, e cria minha trigger. Eu quero criar baseado em alguma coisa que eu já tenho. Eu venho aqui. Essa aqui é para criar o dia da semana, eu pegaria dela, tá? Aí eu tenho uma outra que é para validar aqui, ó, para validar a situação. Se eu pedir alguma coisa que valida a situação, eu pego essa aqui de modelo. Tá faltando. Cadê? Tá mais fácil eu digitar isso, né? QG. Equipes BI, é a mesma. Aqui, ponto e vírgula. Pronto. Então, eu apago e crio se for necessário. Vou salvar. Então, como eu disse, eu prefiro copiar daqui, venho para esse. Venho para o meu SQL file, colo aqui e mexo. Eu prefiro muito trabalhar por aqui. Quem quiser pode trabalhar por aqui que não tem problema, tá? Mas o que eu queria fazer, que eu preciso fazer, é primeiro fechar isso aqui. Salva. Eu não vou salvar porque eu tenho salvo no meu script lá. Mentira, eu não tenho não. Esse aqui já está quarta-feira. Ia perder. Cadê? Eita, tem muita coisa aberta. Pera aí. Vamos fechar o que daqui? Fechar o WhatsApp. Pronto. Tá aqui. Você ri, né, Vitor? Ri porque não é você que ia perder o negócio. Na verdade, quem ia perder são vocês. Então. Legal. Agora o próximo, não salvar. Chicão, e se você clicar em salvar? É a mesma coisa que eu clicar aqui, ó. E eu poderia criar aqui. Trigger, TG, estabelecimentos. Essa trigger é a before insert x.sql. Pronto, ele salvou esse arquivinho com esse nome. Dentro do arquivo eu tenho esse comando. Se eu mandar fechar, ele não vai perguntar porque já está salvo. Tá? Aqui. Para ficar didático, né? Mas vocês não vão usar meu banco, então não vou nem mexer nisso aqui. Dou um apply por segurança, acho que não tem nada, está tudo bem. Mas aqui eu preciso, deixa eu ver se eu tenho um refresh. Não tenho um refresh, que droga. Eu tinha que dar um refresh aqui, gente. Será que se eu der aqui ele reflete lá? Vamos ver. Claro que não. Tudo bem. Fecho. Preciso voltar e apagar esse AX daqui. Mas eu posso fazer assim, ó. Esse aqui eu vou ignorar e eu vou lá, drop. Não vou nem colocar se existe, porque eu sei que ela existe, tá? TG AX. Eu estou apagando a segunda trigger que eu criei, que é essa aqui, que é uma cópia, eu não preciso dela, tá? Cadê? Eu não vi, né? Aqui. Verdinho, sucesso, drop trigger. Se eu der um refresh, já era o AX daqui, ó. Chicão, por que você apagou? Porque eu só criei ela para vocês verem que eu consigo criar pelo query, tá? Testando, muito bem. Eu venho aqui e vejo os meus dados de estabelecimento. Vou tirar de novo aqui de baixo. Vou reduzir aqui. Eu tenho, no meu caso, eu tenho 7 de numeração, mas eu não tenho 2, eu tenho 6 estabelecimentos criados. Se a gente olhar horários, aqui embaixo, horário, dados.
Ó, eu tenho horário, qual é o estabelecimento? Do estabelecimento 7, que foi o teste que eu fiz aula passada. Eu vou criar mais um estabelecimento para a gente ver se ele vai criar o horário aqui embaixo. Não vou colocar o ID, ele é do tipo 1, que eu não sei se a gente criou outro. CNPJ, ele é isento. Qual que é o nome dele? Lanches. Onde o Vitor pede o lanche Aí dele. sim, A tia lanche. Zulu. Tia O Azul. e-mail da tia é zulu@gmail.com. Não tem a localização, que é um carrinho de lanche, cada hora está num canto. Está ativo. Tia Zulu, ela abre às 17. A tia Zulu, ela tem que dormir cedo. Ela fecha às 21h30. Tá? E o cupom da tia Zulu, o valor máximo do cupom dela, o valor máximo do cupom, deveria ser valor mínimo, né? Não, é o máximo de cupom que a tia Zulu aceita. Cupom de R$1. Ela não pode dar desconto no iFood, não. Ok, apliquei, sucesso. Então, a tia Zulu já está criada aqui. Vamos olhar aqui os horários, se isso mudou. Um refresh aqui. Olha só. Ele já criou para a tia Zulu, que é o estabelecimento 8, ó. Se vocês olharem aqui do lado, 8. Vem aqui na linha, tia Zulu. Ele já criou para o estabelecimento 8 2 horários, segunda e terça. Tia Zulu abre às 17 na segunda, fecha às 21h30. Ela abre às 17 na terça, fecha às 21h30. Tá? A trigger que nós mostramos então, quando eu incluo no estabelecimento, ele vem aqui e já cria os horários. Para isso que ela funciona. Chicão, por que ele não criou a quarta-feira? Porque a quarta-feira eu tinha colocado só para teste e eu apaguei a trigger. Se a gente, por segurança, quiser conferir, estabelecimento, manutenção aqui, triggers está aqui, ela é after, ela é depois da inclusão, então é essa aqui. Olha só tem segunda e terça. Por isso que ele criou segunda-feira e terça-feira, porque a descrição do dia está aqui, ó. E ele pegou daquilo que estava sendo incluído, o horário de abertura e o horário de fechamento. Opa! Está aqui, o horário de fechamento. Tá? Então foi isso, né? E era para isso a última trigger que nós criamos. Então agora, o que a gente já faz nesse banco? A gente já valida o campo status aqui, se o estabelecimento é ativo, inativo ou alguma outra coisa, né? E a gente também, quando cria um estabelecimento, automaticamente a gente já está criando aqui no horário. Por que está criando no horário? Porque se a gente olhar de novo o que está escrito nesse trigger, aqui, triggers, aqui, after insert. O que está escrito nele? Então, um trigger em estabelecimentos, ele é disparado after insert. O que ele tem aqui? Ele tem um insert na tabela de horários. Ele faz uma inclusão na tabela de horários. Um evento numa tabela dispara um evento na outra. Tá? Chicão, e se eu já tivesse o horário? Né? Se eu já tivesse o horário, vamos lá. E pegar aqui, está vazio. Chicão, eu quero fazer uma alteração. Tá bom. Após alterar. Update. A trigger é after update. A tabela de estabelecimento. Aqui não pode ser um insert. Eu não vou incluir um horário novo. Eu vou alterar o horário que tem. Date, horários. Horários, ponto. Qual que é o campo? Esse é o campo. HR, abertura. Ele vai receber o novo valor de estabelecimento abertura.
da vírgula. Onde horários, ponto, estabelecimento, é o nome desse campo aqui, ó. É o ID do estabelecimento. Estabelecimentos, estabelecimento ID, por igual a new ponto, estabelecimento ID. Então, se trocou o horário, né, se mexeu na tabela e pode ter mexido no horário de abertura, ele vem na minha tabela de horários e troca. Tá? Chicão, como é que você sabe se ele mudou o horário ou não? Porque você pode ter entrado no estabelecimento e ter mexido, por exemplo, no e-mail da tia Zulu. Você não mexeu no horário. Eu só quero que ele faça o update se mexeu no horário. É só testar. Se o novo, abertura, for diferente do velho, abertura, então faça o update porque trocou. Duvido que vocês entenderam. Posso seguir? Mas, professor, Oi. como que ele salva o antigo e compara com o novo? Antes, aqui a gente está no After Update, após a atualização. Quando você está no evento de gravação no banco, quando você dispara o evento, antes de atualizar o valor, ele pega aquilo que estava guardado e joga na memória. Esse lugarzinho de memória ele chama do old. Então é por aí que ele sabe o que estava guardado e o que você acabou de guardar. Imagina que ele tenha duas variáveis lá, uma chamada new e uma old. A new é o que você quer atualizar no banco. A old, antes de atualizar, ele copia aquilo que estava gravado, joga na old e ele atualiza. Por que ele faz isso? Se der algum erro, perdeu conexão, alguma coisa, ele tiver que desfazer, o que ele faz? Pega o que está no old e joga no banco, que era o antigo. Tá? Então é assim que ele consegue. Ele consegue ter new e old, nesse caso, porque a gente está fazendo after, após. Tá? A gente não está fazendo antes. Então é por isso que ele consegue. Entendi. Ok? Uhum. Beleza. Problemas. Além disso aqui, bom, se eu coloco isso aqui, ele vai trocar em todos os dias da semana, ele não vai trocar só na segunda. Ele vai pegar todos os horários do estabelecimento. Ele vai pegar todos os horários do estabelecimento que foi trocado e vai atualizar para a abertura. Ele se perdeu por quê? Em estabelecimentos, está ok. Ele se perdeu aqui. Bom, se eu quisesse fazer alteração, seria algo nesse sentido. Tá? Pois bem. Professor, Olá, Rafael. no caso, se eu fosse, nesse mesmo exemplo do After Update, se eu quisesse alterar, por exemplo, de quarta-feira, eu teria que estar mexendo no After Insert também, colocando... Sim, aí a gente teria que ter um end aqui, ó. Horários, ponto, dia. Como é que chama o campo? HR dia. Ele só mexeria na quarta. Eu achei que ele não conseguiria pegar pelo título da tabela. Pelo Ele título consegue não, pelo pela título do descrição? campo, pela descrição.
Consegue. Tanto faz sendo numérico ou caractere, você comparando da maneira correta. O problema poderia ser assim, você não quer quarta, você quer terça. Aí você manda aqui, terça-feira. Só que quando você criou terça com cedilha. E aqui você compara sem cedilha. Ele não vai achar. Aí precisaria estar Não, assim. entendi, é que eu não estava enxergando essa possibilidade dele pegar pela descrição mesmo. Não, ele pega assim. Se for necessário alterar só de um determinado dia, de um determinado... só da tia Zulu, eu posso colocar tia Zulu. Tá? Então eu posso sim fazer alteração com o textual. Entendi. Beleza. Beleza? Bom, gente, mais perguntas? É sério. Pergunta agora. Pois bem. Olha só. Então, vocês já estão com a atividade do AVA liberada. Né? Ela liberou às 21h30. Nessa atividade, vocês têm 3 itens que eu estou pedindo, que são totalmente baseados no que a gente fez aqui. Tá? E tem um item a mais, que aí é um desafio, né, para vocês fazerem. Tá? Por desencargo, para ajudá-lo se for necessário, eu vou subir lá no material de apoio. Cadê aqui? Deixa eu pegar isso aqui. Agora sim é a hora da verdade. É a hora que vai torcer. Bom, eu vou pegar aqui no material de apoio, vou subir esse último script, tá? Que eu acabei de atualizar para vocês. Aula 4, dia 27/8. Tá aqui. Pronto, gente. Já está no AVO esse último script que tem o drop, se existe, para vocês usarem se for necessário. Agora tem 4 itens lá. Chicão, é prova? Não. Chicão, pode perguntar? Pode. Como? Me chama aqui, pergunta. Chicão, montei, tá dando um erro. Como tá dando um erro meu aqui, que eu preciso descobrir o que eu fiz de besteira nesse comando, né, para ele não estar dando certo, porque ele vai dar erro de compilação aqui, eu não sei por quê. Um erro aqui e tal. Eu vou entender que besteira que eu fiz aqui, alguma coisinha muito boba, tá? Mas eu vou entender assim e é só me chamar, gente. Vocês têm até as 23, a nossa aula termina 23h20, a atividade está até 23h40, para vocês entregarem, tá? Conforme vocês forem entregando, né, eu acompanho aqui pelo AVA, eu sei as entregas de vocês. Querem ver o dedo duro, o que ele faz comigo? Atividades aqui. Essa aqui. Já tem 4 pessoas tentando fazer. Então, por aqui eu vou monitorando, eu não vou abrir para vocês saberem quem é. Vou abrir sim, vai. Vamos ver quem é que já está tentando fazer. Ninguém? Poxa vida, como assim? Não, tem sim. A Isabelle já está tentando, o Juan, o Vitor e o Fernando. Eles estão aqui. Acabei já, mano. Desculpa aí. Olha o horário que eles estão fazendo. Eu acompanho por aqui e posso bater o olho e ver se tem alguma coisa diferente. Mas, gente, não façam essa atividade aqui, ó, num editor de texto. Mesmo que, de repente, Chicão, não deu tempo de terminar. Ok, gente, eu reabro ela, não tem problema. Mas experimenta, testa, vem, inclui, se ambienta com isso, né, que aí eu posso evoluir mais com vocês. Vou estar aqui, vou fechar o microfone para vocês não ficarem ouvindo barulho. Posso cantar para vocês se vocês quiserem. Tá? E com relação à aula, eu vou parar a gravação, porque se de repente alguém faltou, a gente vai ter aí 1h20 mais ou menos, né, sem muitas novidades. Tá? Então, por isso que eu vou interromper a gravação da aula, mas eu vou continuar aqui, né, à disposição de vocês. Fez, me entregou, eu bati o olho, tá tudo bem? Né, terminou mais cedo? Ok, gente, valeu, obrigado. Tá, mas são 4 itens para vocês fazerem. Vai tomar um certo tempinho. Precisando, é só me chamar. Ok? Obrigado, bom trabalho. Dúvidas, me chama que eu ajudo vocês. Tá? Eu vou interromper, por enquanto, né, o compartilhamento e a gravação da aula. Mas se precisar, eu compartilho de novo. Tá? Bom trabalho aí.